Então, uma pequena atualização aqui, um anúncio para vocês. Alguns anúncios. O Departamento de Estado não tem prioridade maior do que garantir a segurança dos americanos, seja em casa ou no exterior. Para esse fim, o presidente Trump fez disso uma prioridade, o trazer de volta os americanos injustamente detidos no exterior. Ontem, o secretário Rubio se juntou ao presidente Trump para dar as boas-vindas a Ksenia Karlina, no Salão Oval, que foi injustamente detida na Rússia por mais de um ano. Nos seus primeiros 100 dias, o 47º presidente garantiu a libertação de 47 americanos injustamente detidos. Nenhuma administração trabalhou tão arduamente ou tão rapidamente para trazer de volta cidadãos dos Ecrasl presos no exterior. Isso se deve à liderança do presidente Trump, e estamos comprometidos em trazer de volta todos os americanos que foram injustamente detidos ao redor do mundo. O secretário Rubio também se juntou ao presidente Trump no Salão Oval hoje para uma reunião com o primeiro-ministro canadense. Durante a reunião, o primeiro-ministro Carney descreveu sua intenção de aumentar os gastos de defesa do Canadá, atendendo à liderança do presidente Trump, superando a liderança do presidente Trump lá na demanda do que ele estava procurando. 9 anos atrás, a maioria dos aliados da OTAN não estava nem perto de gastar 2%. Hoje, os aliados concordaram que devem aumentar seus gastos com defesa. E a cada semana mais estão anunciando o aumento, 18 países de fato, desde a eleição de novembro. Vamos ver aqui. Agora temos algo muito importante que acho que a maioria de vocês já ouviu falar, certamente através do presidente também. O presidente também anunciou nesta reunião que os Houthis capitularam após os ataques da administração. Nas palavras do presidente, os Houthis anunciaram que não querem mais lutar, eles simplesmente não querem lutar. E nós vamos respeitar isso. E vamos parar os bombardeios. Eles dizem que não vão mais explodir navios. Como o secretário Rubio explicou, isso sempre foi uma questão de liberdade de navegação. Eles são um grupo de indivíduos com armamento avançado que estavam ameaçando o transporte marítimo global. E o trabalho era fazer isso parar. E se isso vai parar? Então, podemos parar. Há também algo agora retuitado pela ex-conta do embaixador Whitcraft, eu acredito, observando que, após discussões recentes e contatos conduzidos pelo Sultanato de Omã com os Estados Unidos e as autoridades relevantes em Sanaá, na República do Iêmen, com o objetivo de desescalada, os esforços resultaram em um acordo de cessar-fogo entre os dois lados. Então, isso é sempre uma coisa boa. Agora, em outro anúncio importante, o secretário Rubio decidiu integrar totalmente as responsabilidades do Escritório de Assuntos Palestinos em outras seções da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Esta decisão restaurará o quadro do primeiro mandato de Trump, de uma missão diplomática unificada dos Emassi Merua na capital de Israel, que reporta ao embaixador dos Emassi Nenage em Israel. O embaixador Huckabee tomará as medidas necessárias para implementar a fusão nas próximas semanas. Os Estados Unidos continuam comprometidos com seu relacionamento histórico com Israel, fortalecendo a segurança de Israel e garantindo a paz para criar uma vida melhor para toda a região. E agora vou responder as suas perguntas. Daphne? Obrigado. Sobre o acordo de cessar-fogo com os Houthis, você poderia nos dar uma ideia de como o Departamento de Estado esteve envolvido nisso? Como foram os engajamentos dos EUA com Omã e os Houthis? Bem, temos alguns detalhes. Novamente mencionei a você o que os omanitas comunicaram. Novamente, o retuitado pelo embaixador Whitcraft. Posso ler um pouco mais para você aqui também, que lhe dá alguns detalhes adicionais. No futuro, eles observam, nenhum dos lados irá atacar o outro, incluindo embarcações americanas no Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb, garantindo a liberdade de navegação e o fluxo contínuo do transporte comercial internacional. O Sultanato de Omã expressa sua gratidão a ambas as partes e sua abordagem construtiva que levou a este resultado bem-vindo e espera que isso leve a mais progressos em muitas questões regionais, em direção à justiça. Então, nesse ponto, há mais que,
obviamente você quer ouvir. Obviamente alguns dos detalhes, e eu esperaria ter mais. Sobre isso para você provavelmente no briefing de quinta-feira. Vamos procurar por isso lá. Andrea. Obrigada. Posso fazer um acompanhamento sobre isso? Claro, certo. 1. Este cessar-fogo também se estende aos Houthis não atacarem Israel. E Israel não atacar os Houthis, como fizeram hoje, em retaliação ao ataque dos Houthis contra a área perto de Ben Gurion. Há apenas alguns dias. Bem, apenas olhando para as observações do presidente, olhando para esta mensagem específica dos omanenses, trata-se do Mar Vermelho, do ataque a navios e da natureza da ação que os Estados Unidos tomaram, deixando muito claro na época que isso não seria uma operação superficial, que nós estávamos... Vamos continuar esta operação. Até que os Houthis parem de atacar embarcações, nesse contexto. Isso é o que eu vi aqui e é tudo que eu posso comentar. E o embaixador Witkoff disse ontem à noite, na celebração do Dia da Independência de Israel, que muito em breve haveria anúncios sobre a expansão dos acordos de Abraão. Milímetros. O presidente também disse hoje que haveria um grande anúncio na próxima semana que seria muito positivo, mas que ele estava apenas minhas palavras, meio que provocando sobre isso. Mas o que é? Acho que seria um clássico, você sabe, falar sobre algo antes que aconteça sem, você sabe, dar muitos detalhes. Essa é certamente, claro, a minha situação aqui também. Mas quando o presidente diz que haverá um grande anúncio, eu o levaria a sério. E ele, claro, eu acho, colocaria dessa forma no sentido de que é uma notícia muito boa para as pessoas. E quanto ao embaixador Witkoff dizendo que muito, em breve haveria uma expansão dos acordos de Abraão. Bem, eu vou esperar pelo secretário quando se trata dos detalhes do que será descrito e anunciado. A esse respeito, claro, sabemos da importância dos acordos de Abraão começando com o sucesso no primeiro mandato de Trump e o que isso significou para a região. Algo que ninguém jamais pensou que ocorreria novamente. Trump tem uma tendência de realizar esse tipo de coisas que fazem uma enorme diferença por muito tempo. Então, Bessonneon, eu não tenho nada para relatar para você agora, mas claramente parece que terei mais tarde na semana, Nádia. Obrigada. Quero dar seguimento sobre o Iêmen. Apesar da declaração do presidente e do secretário sobre o cessar-fogo, e também o ministro das Relações Exteriores de Omã acabou de confirmá-lo. O outro lado, que são os Houthis, os próprios Houthis negaram. Eles estão dizendo que nós não vamos parar de atacar os navios. Como você explica isso? Eles não estão recebendo a mensagem? Eles são um grupo terrorista. Eles querem atenção pública. Eu uso como minha base de Dimar. Quem ouvir e quem levar a sério é, claro, o presidente dos Estados Unidos, o embaixador Whitaker, o secretário de Estado, Marco Rubio. Eu acho que, como dissemos, é claro também quando se trata de outras situações, é que olhamos para ações, não palavras. E claramente houve um desenvolvimento aqui que o presidente compartilhou. E eu acho que suas palavras são as palavras nas quais se deve confiar. E o ataque ao porto de Sanaa. Como você sabe, Sanaa agora está completamente fora de serviço. 20 milhões de pessoas são afetadas como resultado. Este foi um ataque coordenado com os Estados Unidos, ou você acha que isso é mais como uma punição coletiva contra civis no Iêmen também? Porque eles não poderão mais usar esse porto? Não é apenas seu... Bem, eu recomendaria que você consultasse o DoD sobre ações americanas e operações contra os Houthis e transporte marítimo. Mas eu não posso falar sobre ações que Israel possa ter tomado. Mas em Reg, em relação ao resto disso, o presidente Trump classificou isso como uma notícia muito boa. Que os Houthis anunciaram novamente que não querem mais lutar e que vamos honrar isso e parar os bombardeios. Ele disse que eles capitularam. E, novamente, tínhamos um quadro muito específico lá, mas, novamente, eu o remeteria ao DoD em relação a isso. Matt Lee, interessado no assunto? Claro. Eu ainda não entendo muito bem o que. Quero dizer, se os Houthis apenas concordaram em parar de atacar embarcações americanas e vocês apenas concordaram em parar de atacar alvos Houthi, isso realmente não se alinha com o que o secretário Rubio disse. Esses foram os ataques dele a toda a navegação internacional. No Mar Vermelho.
Bem, era esse o menu. Era essa, né, a arena em relação ao Mar Vermelho e a navegação dentro disso. Eu entendo isso, mas se este é um acordo que é apenas entre os LSUA e os Houthis, e ninguém mais está incluído, e os Houthis ainda estão atacando navios franceses ou alemães ou israelenses ou quem quer que seja, não tenho certeza de como isso é algo além de vocês apenas dizendo: ok, vencemos, estamos saindo, mas e o terrorismo? Não me lembro dessas linhas sendo usadas. O que posso dizer é que o secretário Rubio disse que isso sempre foi uma questão de liberdade de navegação. E, claro, nossa abordagem foi o fato de que eles atacaram navios centenas de vezes, incluindo nossos navios naquela área. E este é um dos casos em que nós, novamente, uma administração muito transparente, um presidente que está falando e falará sobre o que está acontecendo, o que ele está planejando, o que esperamos, o que ele ouviu e eu confiaria na palavra dele nesse sentido. Claro, o secretário Rubio estava no Salão Oval neste momento. Eu encorajaria todos nós, e também estou ansioso por isso, a obter mais detalhes e a natureza de como isso se manifestou, o que sempre, claro, nos interessa. Temos uma noção aqui com o que o embaixador Witkoff tweetou, que Oman, claro, estava envolvido, e que há um entendimento de que isso está avançando. Então, sem dúvida, teremos mais informações e acho que teremos nossas respostas quando isso acontecer. Sim, senhora. Espere e aguarde. Quando isso se afastar do Oriente Médio, você pode lembrar que eu perguntei se houve alguma reação à eleição do chanceler alemão? Então, quando chegarmos à Europa, ou algo assim? Sim. Matt. Obrigado. Obrigado. Fora do tópico, se me permite, porque eu tenho que, claro, fazer uma pergunta sobre a China. Haverá uma votação na Câmara amanhã, onde os membros terão que decidir se querem apoiar os esforços republicanos para, de certa forma, combater a influência do Partido Comunista Chinês na Academia dos Stanford. O secretário Rubio tem uma posição sobre deportar esses estudantes aqui que estão, associados. É chamado de Instituto Confúcio, sim, como você sabe. Bem, eu não posso falar sobre essa questão específica, mas, claro, o secretário Rubio deixou clara sua posição sobre tipos de indivíduos que terão seus vistos revogados ou não renovados. Envolvendo-se suas ações afetam, você sabe, nossos interesses de política externa. São o oposto do que disseram que fariam aqui se envolverem em um certo tipo de comportamento. Então, mas o que faremos é ver como o secretário se sente sobre isso, e eu espero conversar com ele um pouco mais tarde. Mas então vamos levar isso de volta e retornar para você, porque eu sei que você vai relatar sobre isso. Mas nós faremos isso. Sim. Além disso, mais uma, se eu puder. Você pode nos dizer? Há muitas críticas, como tenho certeza de que você está ciente por aí. Pessoas que dizem que o novo papel duplo para o secretário é problemático. Você pode nos dizer como ele se sente sobre ser nomeado Conselheiro de Segurança Nacional? Bem, o que posso lhe dizer é que este é um homem que aceitou um trabalho porque sabia que poderia fazê-lo. Ele está aqui. Ele teve um sucesso tremendo como secretário de Estado. Ele também sabe o que é necessário lá. Ele está na Casa Branca com frequência. Ele tem um excelente relacionamento com o presidente. E se o presidente vai pedir para ele fazer algo, o presidente também sente que ele obviamente seria uma boa escolha, ou não teria pedido para ele fazer isso, de forma interina. Eu descobri, e posso apenas falar da minha própria experiência com ele, que o secretário Rubio é muito focado. Ele gosta de estar aqui. Ele gosta do seu trabalho, eu acho, e na maioria das vezes ele adora o seu trabalho. E este é um homem que está comprometido em querer fazer a diferença no mundo, e estamos em um momento notável onde alguém com o histórico familiar e experiência dele, assim como o do presidente Trump, assim como o meu, assim como o de muitos de vocês, talvez às vezes nos encontramos surpresos por estarmos neste prédio e trabalhando e fazendo este tipo de trabalho. Eu acho que o secretário Rubio mantém essa honestidade sobre a realidade das nossas situações muito próxima ao seu coração, e eu vejo isso no seu trabalho e em como ele responde às pessoas. E quais são seus objetivos. Então acho que é justo dizer que o Possible ele gosta do que está fazendo, que ele está grato pelas oportunidades, e ele vai estar com todos falando sobre. Você sabe, a última pessoa que ocupou isso foi Kissinger.
Acho que o que estamos vendo é uma nova era no século XXI e o Marco Rubio vai, eu acho, ter um impacto tremendo. Sim. Obrigada, Hillary. Voltando ao Oriente Médio, sobre o acordo com os Houthis, os israelenses foram informados antes dos anúncios do presidente no Salão Oval que esse entendimento havia sido alcançado entre os Enua e os Houthis. Não posso falar sobre isso neste momento. E então sobre essa fundação que foi mencionada neste fim de semana sobre... Sem falar sobre a questão de levar ajuda para Gaza. Essa informação será, eu acho que será divulgada certamente em alguns dias. Eu não comentarei a natureza das reclamações que possam surgir, mas eu sinto que terei muito a dizer quando isso for formalmente anunciado. E será uma ótima notícia, então estamos ansiosos por isso. Sim, senhor. Obrigado, Tônia. Tenho 2 perguntas, se você não se importar. A primeira, apenas, sobre o anúncio que você fez sobre o Escritório de Assuntos Palestinos, de integrá-lo a outras seções da Embaixada. Sim. Você poderia, por favor, explicar qual é a lógica por trás disso? Considerando que há algumas semanas também houve o departamento eliminou a posição do coordenador de segurança na Cisjordânia. Então, isso faz parte de minimizar o contato com a autoridade palestina, o povo palestino, ou de uma reestruturação? Bem, isso é algo que, na verdade, foi estabelecido no primeiro mandato de Trump, então não é uma decisão nova, não é uma ideia nova. Na verdade, restaura o quadro do primeiro mandato dele, de uma missão diplomática unificada dos Exyawa na capital de Israel, que reporta ao embaixador em Israel. Então, isso é algo que foi revertido pela administração anterior, que já havia sido estabelecido. O embaixador Huckabee, é claro, está encarregado, tomará medidas para fazer isso. Mas isso também não reflete qualquer alcance ou compromisso de alcance para o povo da Cisjordânia ou de Gaza. Na verdade, é muito semelhante ao que está acontecendo aqui, com os departamentos com nossa reorganização. É garantir que as questões importantes estejam todas trabalhando juntas, certo? Não estão segmentadas. Para que os interesses da embaixada, muito semelhantes aos interesses de nossa ajuda externa e outras ações, possam trabalhar juntos no departamento TCSA como uma única entidade. E essa era a intenção disso. E novamente foi estabelecido no primeiro mandato. E agora, isso está sendo restaurado efetivamente para refletir a visão do presidente. Minha segunda pergunta é, hoje os egípcios, algumas fontes no Egito disseram que receberam uma proposta dos EUA para um cessar-fogo em Gaza. Isso aconteceu poucos minutos antes de o próprio presidente anunciar que haverá boas notícias. Você pode confirmar que entregou aos mediadores algum plano, algum novo plano? Não, eu não posso. Sim, eu não posso falar sobre o que as fontes podem dizer, o que pode ainda estar em negociação. O que eu gosto é o fato de que há algumas coisas que podem ser as grandes boas notícias que estão por vir. Agora, isso não seria bom? Então, isso é de algo que... O que é isso? Então, é terça-feira, então temos alguns dias restantes, mas está indo, mas há boas notícias, eu acho. Assim como hoje com as notícias dos Houthis, que há boas notícias e que o trabalho pode render dividendos, como vimos no passado, com as intenções do presidente Trump e seu trabalho. Então, desculpe, não posso responder isso. Sim, senhor. Muito obrigado. Em março. Ajuda. Você encerrou a isenção que permitia ao Iraque importar eletricidade do Irã, mas o Irã continua a importar da eletricidade para o Iraque. Qual é o seu comentário sobre isso? Bem, como parte da campanha de máxima pressão, a isenção para... Você está certo. Para o Iraque importar eletricidade iraniana não foi renovada no mês passado, março de 2025. O governo do Iraque está tomando medidas para garantir fontes alternativas de eletricidade, incluindo a expansão da captura de gás e o aumento das importações de outros países vizinhos. Alguns desses esforços estão beneficiando diretamente empresas americanas, incluindo a recente assinatura de memorandos de entendimento com a UGT Renewables e a GE Vernova. E, claro, continuamos a apoiar todos os esforços dos iraquianos para acabar com sua dependência energética do Irã. Tudo bem, sim, senhor. Sim, oi.
Obrigado por virem. O enviado especial do ZEUA para a África, Massad Boudou, disse ontem no X que a RDC e Ruanda haviam apresentado propostas preliminares antes de um plano de paz. E, paralelo a isso, o ministro das Relações Exteriores de Ruanda disse hoje à AFP que eles concordaram e estabeleceram um calendário e que haveria uma reunião dos ministros das Relações Exteriores no final de maio, ou meados de maio, em Washington, e então um acordo de paz final, esperançosamente, em junho, em Washington. Você pode confirmar desse calendário? Bem, o que eu confirmo? O que eu posso confirmar é isto. Claro, há uma importante reunião histórica que o secretário Rubio estabeleceu, que aconteceu em 25 de abril, com os ministros das Relações Exteriores da RDC e de Ruanda. Ocorreu, claro. E nesta reunião, ambos os lados se comprometeram a alcançar uma resolução. Este é um conflito de décadas, e eles assinaram uma declaração de princípios. A data envolvida nisso foi 2 de maio, que foi uma data para eles fazerem esboços adicionais do que iriam fazer para alcançar aquele princípio e aquele objetivo de acabar com o conflito. Então isso foi delineado na Declaração de Princípios. Ambos, de fato, até essa data, apresentaram as contribuições, suas ideias para um projeto de acordo de paz e um roteiro para a paz. Quando pensamos no notável estabelecimento disso, você sabe alguns conflitos que são tão antigos ou não são tão observados quanto outros que estão no mundo? Estamos trabalhando em todos eles, e isso foi uma conquista tremenda. Então, ambos cumpriram esse prazo. Nós recebemos, é claro, esses detalhes e reconhecemos que este é um passo importante para cumprir os compromissos feitos naquela declaração de princípios. E vamos aproveitar o impulso e continuar a trabalhar com os parceiros da União Africana e ambas as partes para chegar a um acordo que proporcione uma paz duradoura, econômica, a prosperidade e estabilidade na região. As reuniões do conselheiro Sênior Boulos em Doha, na semana passada, de fato, foram um passo adicional em direção a esse objetivo. E isso é tudo que posso relatar a vocês. Mas é mais uma boa notícia. O que sabemos? Sim, senhor. Segunda vez, mudando para a Ucrânia, se me permite. O presidente tem discutido esforços de paz na Ucrânia com líderes estrangeiros. Ouvimos da Casa Branca no fim de semana sobre a ligação com Erdogan. Nós o ouvimos dizendo isso hoje com o primeiro-ministro canadense. Sim. Ainda que ele não possa, você sabe, nos levar para dentro de uma discussão da Casa Branca. Deixe-me perguntar-lhe isto. Isso não significa que vocês estão permanecendo muito como mediadores-chave, ao contrário dos relatos da mídia, e que as conversas sobre aço mineral estão entrando agora em uma nova fase? Bem, primeiro posso lhe dizer, é claro, houve alguns relatos errôneos, falsos, sobre a natureza de onde estamos. Fiz vários comentários no meio desses relatos, desmentindo-os. O fato é que a Ucrânia, é claro, nós fomos seu maior apoio, continuamos sendo seu maior apoiador. Permanecemos dentro da nossa postura de sermos mediadores dentro deste quadro. Mas como acho que disse a você na última terça-feira, há uma semana, foi que nós reconhecemos e todos devem reconhecer que ambas as partes devem apresentar suas propostas para uma paz duradoura, que estamos buscando esse progresso. E isso é porque temos um tempo, você sabe, em nossas mentes, o presidente observou que isso não pode continuar para sempre, né? Assim como o secretário. E assim, quadro de se fôssemos nos retirar como mediadores. Ocorreria se não víssemos progresso por parte das partes. E nós vemos. O presidente fez comentários recentes sobre seu contínuo otimismo em relação ao que era possível. E claro, o secretário também tem viajado bastante e continuar a fazê-lo. Mas nosso compromisso não é, algo que esteja enfraquecendo. Não é algo que foi breve. Este é um compromisso que, embora os estilos possam mudar ocasionalmente ou a natureza das estratégias possa mudar, nosso compromisso permanece o mesmo. E, novamente, é dependente das partes nos mostrarem que o progresso é possível, que estão trabalhando para o progresso, que passos estão sendo dados para o progresso. E então,
O presidente, que está encarregado de como isso prossegue, tomará sua decisão. Ele está, claro, envolvido com todas as partes a esse respeito, junto, é claro, com o secretário de Estado Marco Rubio e, claro, o NSA interino. Então nós estamos certos disso. Eu agradeço por você ter mencionado, porque há muita notícia falsa. Acho que fomos extremamente claros. E agradeço a oportunidade de ser claro novamente sobre nosso compromisso com a Ucrânia. Muito obrigado por isso. Quando você diz ambas as partes, só estou tendo dificuldade em entender por que a Ucrânia está neste, digamos, grupo. A Ucrânia fez tudo o que você pediu, sabe, desde Eles assinaram o Bem, o quê? acordo. Eles Sim, bem, sim. E eu tenho aproveitado estar nas cúpulas, trabalhando com pessoas, conhecendo meus colegas na Ucrânia, o compromisso deles, obviamente, e eles querem que isso pare, que essa carnificina pare. É claro. Mas eu não estou em todas as salas e em todas as conversas. O que eu transmito a vocês no meu papel é o que o secretário de Estado disse e o que o presidente destacou. É que as partes devem se reunir com esforços concretos e reconhecimentos e ideias e estratégias para acabar com o conflito. Então, quando isso é algo que eu transmito a vocês, eu não vou falar pelos ucranianos, certamente não pelos russos, mas isso é o que ambas as partes, dentro do quadro das conversas que os negociadores e diplomatas estão tendo, devem participar nesse quadro. Sim, senhora. Muito obrigado, Connie. Eu tenho duas perguntas, uma sobre as missões diplomáticas dos EUA. Outra é China e Rússia, se eu puder. Em relação ao fechamento das missões diplomáticas dos EUA no exterior, você pode confirmar que os Estados Unidos estão considerando fechar as missões diplomáticas em 27 países ao redor do mundo e também fecharão seu consulado em Busan, na Coreia do Sul? E a segunda pergunta: foi relatado que empresas chinesas estão produzindo mísseis na Rússia e o Kremlin da Rússia anunciou que fortaleceria a solidariedade com a China para celebrar o Dia da Vitória. Quais são suas preocupações sobre a cooperação militar entre China e Rússia? Bem, o que eu disse várias vezes deste púlpito é que há várias nações que são responsáveis por ajudar a mover a carnificina que está se desenrolando na Ucrânia, nesta guerra, que muitas nações são responsáveis pela natureza de como ela continua. E eu afirmei isso várias vezes, o Departamento de Estado também. E então vou deixar isso por aí. Em relação às nossas missões e nossos consulados, não tenho nada a relatar para você neste momento sobre a natureza do que estará acontecendo, mas vou pedir se podemos dar outra olhada, talvez. Se houver anúncios ou quaisquer atualizações sobre essa dinâmica em particular, nós certamente voltaremos a você. Obrigado. Sim, senhor Óculos. Muito obrigado. Ontem houve uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde todos os membros permanentes e não permanentes estavam presentes, incluindo os ICMEUA. Essa reunião foi sobre as intenções do Paquistão e todos os membros estavam da opinião de que, a única maneira de resolver as tensões entre Paquistão e Índia é resolver a questão da Caxemira. Desculpe, fazer o quê? A questão da Caxemira deve ser resolvida. A questão da Caxemira, claro. Sim, a Caxemira deve ser resolvida através das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que foram adotadas e aprovadas há muitas décadas. Os Sixmiwa também aprovaram. Me perguntando se você quer dizer algo. Bem, o que você sabe? Como sabemos, esta é uma questão dinâmica, séria. Então vou repetir um pouco do que já disse antes. Mas como você sabe, estou limitado aqui. Continua sendo uma situação em evolução. Estamos claramente ainda envolvidos de perto no monitoramento. Continuamos a instar o Paquistão e a Índia a trabalharem em direção a uma resolução responsável, que mantenha a paz a longo prazo e a estabilidade regional no sul da Ásia. Permanecemos em contato com os governos de ambos os países, em múltiplos níveis.
Não estamos observando de longe nesse aspecto. Estamos envolvidos. Você sabe, estamos cientes de vários relatórios que estão acontecendo no meio desta situação muito delicada. Eu acho, sem estar envolvido. Certamente nas ligações, eu tenho. É confortável ter uma tremenda confiança no presidente e no secretário de Estado quando se trata de como isso está se desenrolando. Posso? Tudo bem. Sim. Obrigado, Tony. Vai em... Você confirma que há uma reunião com os iranianos neste domingo? Este é o primeiro. E o segundo, há alguma conexão entre o cessar-fogo dos Houthis e o engajamento diplomático com o Irã? Você sabe, esta é a dinâmica dos Houthis. E outras coisas que estão se desenrolando. Temos notícias todos os dias. Felizmente. Muitas boas notícias. E isso tem sido um compromisso desde o primeiro dia, certo? Desde o momento e antes. Certamente voltando ao seu primeiro mandato, no que o presidente Trump tem estado interessado. Então, enquanto vamos ter todos os tipos de coisas que podem acontecer ao mesmo tempo, é importante não confundi-las. Que temos resultados de coisas que têm sido trabalhadas por semanas e meses, que agora estão se concretizando. Além disso, o interesse do presidente, como exemplo, na ajuda, a Gaza e seu, envolvimento pessoal e compromisso em resolver isso, é algo que realmente faz as coisas avançarem mais rápido. Mas tudo do que sua administração faz é rápido. Então eu diria, que é preciso ter cautela. No fato de que estamos observando o desenvolvimento de coisas que são importantes, mas que estão em andamento há muito tempo, não estão, vinculadas a um certo desenvolvimento ou ligadas a uma coisa ou outra. Mas você vai ter coisas acontecendo ao mesmo tempo quando você tem uma região singular, múltiplas questões acontecendo, múltiplas negociações, múltiplos esforços para cessar fogos. Inevitavelmente, as coisas vão acontecer simultaneamente. Mas eu acho que isso é o resultado do tipo de trabalho que temos nos engajado há semanas agora. E então isso é tudo o que posso dizer. Quando são as reuniões, Pocadei, com os iranianos? Domingo? Você sabe, já tivemos essa pergunta antes. Certamente na semana passada abordamos isso. Não tenho detalhes específicos para você sobre o que está ocorrendo. E não posso confirmar o que ocorrerá. Mas assim que fizermos e se fizermos, você ouvirá diretamente deste pódio aqui. Tudo bem, sim, senhor. Obrigado. Meu colega fez uma das minhas perguntas, mas a administração Trump lançou um rascunho do orçamento na sexta-feira. Não é um vazamento ou um rascunho. É o esboço do orçamento deles, que eles enviam ao Congresso. E inclui cortes massivos para as Nações Unidas. Então, com o embaixador designado, Waltz, indo para lá, presumivelmente em algum momento deste ano, quero dizer, qual será o seu mandato? Ele está indo com prioridades. Quero dizer, avançar certos interesses do Zion Sail, ou ele está indo com mais tipo um mandato do secretário McMahon para meio que começar a desfazer as coisas, por assim dizer? Como será o seu? Como será o seu mandato? Bem, eu acho que essa conversa é algo que o presidente Trump e, em breve, o embaixador Waltz teriam. Mas o que sabemos é que o que esta Casa Branca submete ao Congresso é um orçamento que reflete seus compromissos. E o que eles querem, e certamente é consistente com a natureza do que estão tentando fazer com o governo. Que não é. Não. Apenas por fazer com que seja menor, mas torná-lo mais eficiente. Você tem que ser ágil e tem que saber qual é a sua missão. Tem que gastar dinheiro de uma forma que reflita o que é a política externa americana, quais são nossos valores, e que maior não significa necessariamente melhor. Isso certamente não significa necessariamente que você pode realizar as coisas. Na verdade, mais burocracia, menos você é capaz de realizar. Então, desde o início, e eu tenho a sensação de que podemos estar falando sobre isso por 4 anos, é o fato de que só porque algo está mudando ou parece diferente, não significa que não exista ou que não vá fazer o mesmo trabalho. Ele fará um trabalho melhor. Esse é sempre o objetivo. E esse é o foco. Então, claro, esta é uma recomendação de orçamento da Casa Branca, e então veremos isso se desenrolar com o Congresso, mas certamente reflete a agenda do presidente e seus objetivos. Sim, Eric. Sim, Penny.
Se eu puder perguntar, vimos relatórios nos últimos dias sobre, você mencionou a declaração do presidente hoje sobre os Houthis e a cessação dos ataques e navios dos EUA, mas também vimos relatórios na região 1 de que Israel está convocando mais reservistas para uma possível expansão em Gaza. Você pode falar sobre o desafio de combater todos os diferentes proxies iranianos ao mesmo tempo, e isso é uma área de muita preocupação. No que diz respeito ao potencial de uma expansão no combate e no conflito em Gaza. Bem, você sabe, vimos claramente a natureza do Hamas e que ele precisa ser completamente eliminado de Gaza, se houver alguma chance de paz. Certamente vimos o impacto sobre o Hezbollah, enquanto Israel continua a se defender contra aquele esquadrão armado do Irã, e os Houthis também. A boa notícia é que os Estados Unidos, claro, podem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Israel também tem o direito de se defender, e como aliado apoiamos isso, e nós deixamos isso claro para o mundo também. E os acordos notáveis, e pelo menos até mesmo apenas trazer o Irã para a mesa, foi uma tremenda conquista para nossos embaixadores, para a política externa do presidente Trump. Então, não é o que se gostaria. Você quer um mundo pacífico. O presidente Trump entrou em um mundo que foi deixado para trás pela administração anterior, em uma condição que exigia intervenção imediata. E isso é o que ele fez, e isso é o que o povo americano esperava. Ele está agindo com base nessa expectativa. Novamente, muitos de nós, certamente todos envolvidos nesses conflitos e guerras, isso não é o que qualquer família em qualquer lugar do mundo imagina, que o próximo dia seria para suas famílias. E estou orgulhoso, e todos nós deveríamos estar, que os Estados Unidos continuam a trabalhar para mudar todos esses conflitos, para controlá-los, para pará-los e para melhorar a vida das pessoas. Estou muito animado que muitos esforços vão dar frutos às nossas conversas e nós poderemos falar mais sobre isso no final da semana. Mas eu acho que quando se trata de Israel se defendendo, nós apoiando Israel e a natureza do nosso compromisso com a paz naquela região, o Irã está certamente nesse contexto. E temos tremendos embaixadores como Steve Witkoff preparando o terreno sobre o que precisa acontecer para o país, para a região e para o mundo. Tudo bem. Sim, senhor. Então, voltando à Ucrânia, você disse que estava esperando por propostas concretas e então a novas propostas. E você sabe qual é o status? Bem, se houvesse novas propostas, eu não estaria aqui, dizendo que estávamos esperando por novas propostas. Ok. E isso, ao mesmo tempo, é uma palavra que usei muito no início dos meus briefings, mas é verdade aqui. É fluido, certo? Então não acontece apenas em certos momentos do dia ou quando estou fazendo um briefing. Esses são esforços e conversas que eu tenho que dizer que são realmente 24/7, certo? A ação em cada parte do mundo para fazer a diferença aqui e encontrar um terreno comum. O secretário Rubio tinha notado em algumas ocasiões que, você sabe, de certa forma, levá-los à mesa foi o parte fácil. Então você tem que discutir, você quer o cessar-fogo, você quer que a matança pare. Depois, a questão é como fazer duas partes como essas concordarem em parar, sabe, de uma maneira duradoura, de uma maneira a longo prazo. Essa é a parte difícil. Nós ainda nem chegamos à parte do cessar-fogo. Mas as conversas, é por isso que tem havido essa dinâmica de que precisamos ver progresso. Para que possamos entender o processo e como nosso processo e como nossa postura nisso continuará. E isso se torna a questão. Porque você me perguntou de uma maneira diferente. Não. Tudo bem. Dê-me uma chance. Em relação à negociação, mas também. Você ainda apoia o princípio da integridade territorial
e não mudar? Essa é uma pergunta muito mais fácil, muito diferente. Obviamente eu não sou. Agora, se estivéssemos em um seminário em algum lugar na minha alma mater na USC, eu adoraria ter essa conversa com você, mas não vou aqui hoje. Matt, então você queria que eu acompanhasse as eleições alemãs, está certo? A eleição do chanceler. Sim. Então parabenizamos Friedrich Merz por sua eleição como chanceler na Alemanha. Continuaremos a trabalhar com a Alemanha e seu próximo governo para garantir a segurança dos Estados Unidos e da Europa. Então, aí está. Parabéns ao chanceler. Espere, aguarde. Matt, é isso por hoje. Obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. Obrigado. Obrigado a todos. Bem, sim, na verdade, há algo. Mais uma coisa. E obrigado por isso enquanto seguimos em frente após parabenizar as pessoas. Algo, duas pessoas que eu acho que é uma coisa importante e que eu queria mencionar, e certamente as pessoas com quem trabalho também queriam mencionar. Então, antes de concluirmos oficialmente, quero dedicar um momento para homenagear as vidas e os legados de duas figuras imponentes na diplomacia americana, a embaixadora Ruth Davis e o embaixador Lino Gutierrez, ambos que infelizmente perdemos nos últimos dias. A embaixadora Davis foi uma pioneira cujo serviço distinto, como diretora do Instituto do Serviço Exterior e diretora-geral do Serviço Exterior, moldou gerações de diplomatas. O embaixador Gutierrez serviu nossa nação com grande distinção. Como? Nós. Embaixador tanto na Argentina quanto na Nicarágua, um defensor firme da diplomacia, seu compromisso com o serviço inspirou muitos. Nós os lembramos não apenas por suas contribuições ao nosso país, mas pela graça, sabedoria e integridade que trouxeram à arte da diplomacia. A ausência deles deixa um vazio profundo e seus legados perduram. Que suas memórias continuem a nos inspirar a todos. Novamente, embaixadora Ruth Davis e embaixador Lino Gutierrez. É assim que vamos encerrar hoje. Obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. Obrigado.